Eu acho, meu palpite, de novo, estou recebendo informações, acho que o momento da resposta vai ser depois da sentença, mas eu acho que vem resposta dos Estados Unidos. Então, aguardem mais 72 horas, patriotas. Então, a anistia ampla, geral e restrita é a única maneira de nós conseguirmos pacificar o Brasil, virar essa página. Eu estou me adiantando para dizer que ou estamos todos juntos, ou é cada um por si. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Câmara do DF demite estagiária que postou "Fux tem que morrer". É isso mesmo. Publicação foi feita durante voto do ministro no julgamento do Núcleo 1. Uma estagiária da Câmara Legislativa do Distrito Federal foi demitida após publicar a frase "Fux tem que morrer" em um perfil pessoal nas redes sociais, nesta quarta-feira. A jovem atuava no setor de comunicação da Casa Legislativa e é estudante de audiovisual na Universidade de Brasília. A postagem foi feita durante o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, no julgamento do chamado Núcleo 1 da suposta tentativa de golpe de Estado. O magistrado divergiu dos colegas e se posicionou em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E STF forma maioria para condenar Bolsonaro. O voto bombástico do ministro Luiz Fux, que desmontou peça por peça as narrativas frágeis do relator Alexandre de Moraes, continua repercutindo. Mas o drama continua. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, que seguiu Moraes e Dino, o STF cravou maioria para condenar Bolsonaro e mais 7 réus por organização criminosa armada, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sendo assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já havia avisado para deixarem Bolsonaro em paz e pararem com a caça às bruxas, não deixará barato e deve tomar medidas nas próximas horas. Mais 72 horas. Foi o que disse Paulo Figueiredo. Vejam o vídeo. Metrópolis e Globo e etc, todo mundo perguntando, não, agora depois do voto do Fux, o que vocês farão em Washington, etc. Eu falo, o voto do Fux não muda a postura de Washington. O Fux que está dando razão para Washington, não o contrário. Washington não vai mudar a sua posição por causa do voto do Fux. Então, não há uma mudança nessa direção. A mudança principal que acontece no Brasil. Porque a forma que o ministro Fux conduziu o seu voto, ela não pode ser, houve quem disse, né, até em relação ao que o João Gabriel está dizendo, o ministro Fux não fez o seu voto dessa forma porque ele estava com medo de ser sancionado. Ora, pode até, eu acho que todos devem ter medo de ser sancionado, mas é óbvio que eu antecipei a postura do ministro Fux, é óbvio que o ministro Fux não foi sancionado juntamente com 8 dos seus colegas, porque já se sabia que ele tinha uma posição distinta. E não o inverso. Ora, senão ele teria sido sancionado naquele momento. Mas ele já vinha demonstrando o desconforto dentro do tribunal. E o que o ministro Fux, no final das contas, fez foi muito além do que qualquer pessoa deveria ter feito. Então há uma confusão entre causa e efeito. Não, a causa do voto do ministro Fux não foi o medo dele ter sido sancionado. Ele não foi sancionado porque tem uma divergência de visão que nós já conhecíamos diante dos seus colegas no tribunal. E por isso que ele foi muito além. Caso ele simplesmente tivesse medo de ser sancionado, ele podia ter dado um voto curto pela não condenação do presidente Bolsonaro, se isentava. Mas ele foi muito além. Ministro Fux foi ao ponto de ir item a item para destruir completamente anos de trabalho do Alexandre de Moraes com a grande mídia. Não há hoje mais uma pessoa que possa, de cabeça erguida, defender a tese do Alexandre de Moraes. Não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. E eu estou acompanhando aqui o voto da Carmen Lúcia, aqui meio que transversalmente, e é triste ver
que ela está utilizando os advogados dos réus, inclusive do presidente Bolsonaro, mas os advogados do réu, para legitimar o processo. Está vendo? Esse processo foi tão legítimo que os advogados fizeram um ótimo trabalho, que era exatamente o que o tribunal queria que os advogados fizessem. Legitimassem a sua farsa. E o ministro Fux acabou com isso. Acabou com um voto tão técnico e tão pouco militante que desestabilizou o Tribunal Federal. Porque essa ideia de que o tribunal é unido, essas declarações do Gilmar Mendes, isto é uma farsa, é uma mentira. Essa suposta unidade é um golpe de propaganda. Gilmar Mendes, enquanto fala para todos que o tribunal, não sei o que, inclusive parece que estava na plateia, agora acompanhando o julgamento, fica lá fazendo encontros de bastidores, negociando outro tipo de coisa. Já foi pego nessa história, não sou eu que estou dizendo, não estou nem cometendo nenhuma inconfidência aqui, porque isso se tornou público. E eu digo que há outros ministros descontentes com a postura do Alexandre de Moraes, que para fora, para manter uma suposta unidade institucional, declaram uma coisa, mas para dentro fazem outra. E nós sabemos quem eles são. E é por isso que nós podemos antecipar o voto do ministro Fux, que não estava contente com os rumos políticos que o tribunal estava tomando. E na segunda turma há mais pessoas. E às vezes dá a impressão de que nem eles sabem quem é quem, porque teve muita gente surpresa com o voto do Fux na imprensa, de forma impressionante, sem acreditar no que estava vendo. Mas você, no Paulo Figueiredo Show, já sabia. Vejam, na terça-feira antes do julgamento, terça-feira, um dia antes do voto do Fux, vejam o que eu disse no programa. Uma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte, se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho que seja, talvez, do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Anulação ou absolvição. Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. E o votinho veio. Eu estava certo. Anulação e absolvição. Só que a imprensa não imaginava isso. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Vamos pagar um jantar aqui no Makoto. Agora, eu estou feliz que pelo menos a Dani Lima voltou para algum veículo, mesmo que irrelevante, porque aí eu posso fazer react sobre a Dani Lima. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer reacts da Dani Lima, porque a Dani Lima foi demitida na Globo News, agora foi parar no UOL, que eu digo sempre que é uma espécie de cemitério dos elefantes dos jornais brasileiros. E agora a assessora de imprensa do Alexandre de Moraes foi para o seu veículo irrelevante fazer a assessoria de imprensa do Alexandre de Moraes. Bota o vídeo da Dani Lima aí para mim, por favor. Está acontecendo lá dentro do Supremo Tribunal Federal? Me conta, Dani. Eu vou pegar, Fabíola, a apuração da Carla como balizador, né, um ministro dizendo para ela, olha, é um voto maluco, para trazer para vocês as conversas que eu consegui ter com integrantes da Suprema Corte, inclusive que estão assistindo, né, não estão diretamente participando, também falei com integrantes da primeira turma. Eu abro aspas. Assessoria de imprensa, vai. Né? O que a gente tem hoje é uma triste figura. O ato do ministro Luiz Fux, segue o colega dele, é um ato de deslealdade institucional. É muito grave. Fecho aspas. O ministro diz, basicamente, que a postura, a atitude do colega diante de uma corte cuja maioria dos integrantes está sob ameaça, foi a palavra utilizada por esse integrante do Supremo, de um país, né, uma potência como os Estados Unidos, é de deslealdade não ao ministro A, B ou C, mas de deslealdade ao Supremo. Um outro integrante do Supremo Tribunal Federal, e aí eu peço licença para o nosso assinante, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para você que está aqui comigo, vou olhar para baixo, porque estou com as conversas aqui no computador e gostaria de ser muito fiel
ao que disseram as fontes, né? Que houve, neste momento, uma, abro aspas, deslealdade, segundo a fonte que usa a mesma palavra. A fonte disse, ele votou em centenas de julgamentos sobre o 8 de janeiro, em tese diametralmente oposta à que está utilizando agora. E aí eu pergunto, como é que o senhor vê, né, a atitude 200% desleal? Rapaz, então quer dizer que lealdade... O sujeito passa 14 horas licitando juristas internacionais, juristas nacionais, professores, a legislação, a Constituição, jurisprudência, doutrina, e isso é deslealdade institucional. Eu aqui sou uma pessoa pobre, inocente, eu achava, na minha cabecinha, que a lealdade de um ministro do Supremo Tribunal Federal fosse a Constituição do Brasil, rapaz. Mas, aparentemente, todos eles devem lealdade ao Supremo Líder Alexandre de Moraes. Mesmo que isso signifique desrespeitar as leis e a Constituição que eles juraram proteger. E a justificativa deles é que a Corte está sob ameaça dos Estados Unidos. Mas se você pega esse pressuposto e tenta entender a razão do STF estar na mira das sanções americanas, ora, a resposta é muito simples. O STF e alguns de seus integrantes estão na mira das sanções americanas porque tem, de maneira sistemática e coordenada, violado e cooperado para a violação de direitos humanos de cidadão brasileiro e americano, como diz o ministro Fux nos seus votos. Ele vai citar muitas delas. Ele abre o voto falando que os réus tiveram o direito deles à defesa e o contraditório cerceado porque o Alexandre promoveu uma entrega tardia e desorganizada de 70 terabytes de arquivos sem dar tempo hábil para que esses arquivos fossem analisados. É o tal do tsunami de dados, o data dumping. E é óbvio, nós trouxemos isso aqui no programa. Violar processo legal é uma violação de direitos humanos e do indivíduo, como disse o João Gabriel. Literalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz assim, artigo 11, todo ser humano acusado de um ato delitoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual tenham lhe sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. E é por isso que os ministros estão na mira, porque estão auxiliando ou violando diretamente direitos humanos, como direito ao devido processo legal. Outro ponto do Fux é que o STF não deve fazer juízo político. O papel dos ministros da Corte não só julgar quem eles gostam e que não gostam. O papel do Supremo é dizer o que é constitucional, o que é ou não legal. Tudo isso com imparcialidade, ordenamento jurídico, etc., direitos do processo dos réus. Agora, nós temos um presidente, ainda presidente da Corte, como Barroso, que diz que o papel da Corte não é esse. O papel é empurrar a história na direção correta. Ora, a ministra Carmen Lúcia estava dizendo aqui agora, elogiando a celeridade, dizendo que esse caso não pode ser julgado como qualquer outro, que os tempos mudaram. Que a Corte tem que dar uma resposta mais rápida, que os tempos são diferentes. O que significa isso? Ela é a rainha da exceção. A violação da liberdade de expressão e o estabelecimento da censura é uma exceção. O que ela está fazendo no Supremo Tribunal Federal é uma exceção. É um tribunal de exceção. E é por isso que eles veem o voto do Fux como uma deslealdade. Porque, no fundo, para eles, l'estat c'est moi, eu sou o Estado. Eu sou o Estado. Eles são, a frase do Luís XIV, eles são o Estado. A deslealdade é ao imperador absolutista Alexandre de Moraes. Eu podia continuar aqui falando horas do ministro Fux, mas eu vou agradecer a sua enorme audiência hoje. Nós voltamos na terça-feira que vem, eu acho, meu palpite, de novo, estou recebendo informações, acho que o momento da resposta vai ser depois da sentença, mas eu acho que vem resposta dos Estados Unidos, então aguardem mais 72 horas, patriotas. Na terça-feira nós voltamos com mais Paulo Figueiredo Show. Quero pedir... Meus amigos, se me decretar para a eternidade o exílio fosse a solução do problema, eu até toparia.
No entanto, isso que querem fazer de redução de pena ou anistia light apenas para o pessoal que esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, isso não irá resolver o problema. A perseguição do Alexandre de Moraes irá continuar. Ele abriu vários inquéritos, por exemplo, a BIM paralela contra Alexandre Ramagem e contra o Carlos Bolsonaro. Ou mesmo, por exemplo, se a gente pegar o exemplo aqui da juíza Ludmila Lins Grilo, não tem conexão nenhuma com 8 de janeiro, mas ela teve que sair do país e teve até os seus proventos congelados por conta do Alexandre de Moraes. Se nós fizermos uma anistia nos moldes em que estamos querendo propor, estamos colocando na mesa, sobre fatos, porque é disso que se trata uma anistia, e não sobre pessoas, porque senão seria privilégio, tendo início em 2019, que conta como marco inicial a criação daquele inquérito das fake news, onde começou toda a perseguição do Alexandre de Moraes, se estendendo até os dias atuais. Se isso for feito, acabaram os inquéritos abertos por Alexandre de Moraes. Ah, Eduardo, mas ele pode abrir um novo. Tudo bem. Mas quem garante que a distribuição vai cair nele? E ele estará numa posição de muito maior fraqueza. Sem falar que ele também não é mais o presidente do TSE, onde ele tinha facilidade de confeccionar os seus relatórios, utilizando a sua criatividade. Entendem que o jogo muda? E passamos também, de quebra, a ter uma ampla participação, não só nas redes sociais, com mais tranquilidade para falar sem censura, mas também de candidaturas para 2026. O que nós queremos é virar a página. E isso é muito mais suave do que aquilo que foi feito em 79, quando foram anistiados pessoas que jogaram bombas em aeroportos, sequestraram autoridades, sequestraram aviões e chegaram até a matar autoridades estrangeiras no Brasil. Então, a anistia ampla, geral e irrestrita é a única maneira de nós conseguirmos pacificar o Brasil, virar essa página. Eu estou me adiantando para dizer que ou estamos todos juntos, ou é cada um por si. E é justamente o cada um por si que os nossos inimigos desejam. Porque divididos nós somos mais fracos. E é natural que antes de que consigamos atingir o objetivo certo, justo e correto, o diabo faça tentações no meio do caminho, para não perder poder. Para utilizar essa oportunidade em outras direções que não a direção da justiça e da pacificação do Brasil. Então rejeitem qualquer possibilidade de anistia light ou de redução de pena. Nós queremos acabar com as perseguições lideradas por Alexandre de Moraes e virar essa página do Brasil, que inclusive é um desgaste com a nossa própria base. Porque o justo seria anular esse processo, acabar com todos os inquéritos e processar os responsáveis por pelo menos abuso de autoridade, que é o que ocorreu. Você pode ver os depoimentos do Eduardo Tagliaferro, o braço direito do Alexandre de Moraes, a parte da inteligência do Alexandre de Moraes, as investigações do David Agape, as matérias do Glenn Greenwald sobre a Vaza Toga, agora o Michael Schellenberg na Vaza Toga 2, ou desses jornalistas com relação ao Twitter Files Brasil. Então não dá mais para esconder o sol com a peneira. É necessário abrir espaço para que a população fale e o interesse popular seja respeitado. Que Deus abençoe as nossas autoridades e que a anistia seja feita da maneira como ela deve ser. Ampla, geral e irrestrita sobre os fatos, iniciando-se em 2019.